foi um dia de grandes revelações, porque saiu o resultado das eleições dos Estados Unidos e, por incrível que pareça, gente, a esquerda perdeu de lavada. E Donald Trump agora será o próximo presidente dos Estados Unidos. Só que o cara, assim, ele já ganhou, já começou a humilhar a esquerda por completo. O cara já no seu primeiro discurso já deu um tapa na cara da Kamala Harris falando sobre religião e, para piorar a situação, principalmente aqui no Brasil, Donald Trump foi eleito e tem como braço direito Elon Musk. Vocês lembram? O mesmo Elon Musk que entrou em conflito com o Alexandre de Moraes. Calma que eu vou te explicar, porque hoje a gente tem que conversar que tem muita história em cima disso aí e a coisa vai ficar bem louca entre o Brasil, os Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal e o Elon Musk. Vamos lá que eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo. Gente, pra você que não me conhece, eu sou a Alessandra Gonçalves, sou jornalista. Então a gente vai falando aqui pra vocês o quanto essa história dessas eleições pode ter um resultado muito caótico daqui pra frente, tá? A primeira coisa que eu percebi que depois que Donald Trump ganhou, e foi uma das coisas mais assim, né, que rodou na rede social, foi a seguinte fala: Bukele já ganhou, Milley já ganhou, Donald Trump já ganhou, e agora em 2026 vai ser a vez do Bolsonaro ganhar também, e a esquerda vai voltar na América. Essa frase está circulando muito nas redes sociais. Agora, a gente pode garantir que uma coisa é certa. Donald Trump ganhou, recebeu o apoio de Jair Bolsonaro, a aliança entre os dois vai ser forte e com certeza se Bolsonaro se tornar elegível em 2026, o Trump vai apoiar o Bolsonaro. Pode ter certeza absoluta disso. Só que a gente tem que lembrar primeiro, Bolsonaro tem que estar elegível. Bolsonaro sem estar elegível não vai ter sentido absolutamente nenhum. E o que exatamente o Bolsonaro vai fazer para tornar elegível, né? A gente tá vendo que nos últimos dias o Bolsonaro conseguiu ter várias cartas na manga, inclusive usar o Centrão para fazer com que essa anistia role. Mas o que ninguém tá percebendo é que hoje, literalmente hoje, o Bolsonaro conseguiu uma carta na manga muito maior quando ele apoiou Donald Trump. Conseguiu Donald Trump e ainda o ranço que o Elon Musk sente pelo método de justiça brasileiro, né? Que querendo ou não, agora que tem um presidente ao seu lado, tem muita força e pode até mesmo pressionar para que ande e questionar essas decisões. E querendo ou não, pode ser uma carta na manga muito boa pro Bolsonaro. Talvez uma grande possibilidade dele ficar elegível novamente. Ao que tudo indica, parece que a sorte está do lado do Bolsonaro e o Bolsonaro, sim, tem chance de ficar elegível. Querendo ou não, uma das coisas que será mais úteis para o Bolsonaro, a coisa mais útil. E uma das coisas mais úteis para o Bolsonaro agora, com certeza, é ter um dos presidentes mais fortes do mundo ao seu lado, te apoiando. Inclusive um dos caras mais ricos que é o Elon Musk. Então, assim, tá com a faca e o queijo na mão para praticamente voltar a ficar elegível agora o Bolsonaro. Antes eu não estava acreditando, mas agora com as eleições dos Estados Unidos eu tô vendo que essa possibilidade pode ser uma coisa que venha com muita força se Bolsonaro usar da forma certa. Mas vamos falar dos resultados para vocês entenderem. Saiu as eleições dos Estados Unidos. Donald Trump ganhou em vários outros lugares, os principais delegados dos Estados Unidos, e ao contrário da Kamala Harris, que perdeu bastante. E essa vitória do Donald Trump foi massacrante, né? Eu acredito que agora que Trump ganhou, com certeza a gente vai ver uma mudança bastante nos Estados Unidos e na linha que os Estados Unidos vem tendo ultimamente. Então, sabe quem praticamente vai se revoltar com isso, não vai gostar nem um pouco de Donald Trump como presidente? Ucrânia. Por que, Alessandra, você está falando Ucrânia? Galera, na época que estava com o governo de Joe Biden, a gente viu que a Ucrânia receberia tanta grana dos Estados Unidos que estava uma coisa incontrolável, onde a Ucrânia recebia muito armamento, muito dinheiro e não conseguia alcançar os russos e às vezes até perdia territórios. Agora, com Donald Trump, depois de que ele já tinha avisado que a Ucrânia ia ser cortada esses gastos, não só da Ucrânia, mas outros países, a gente pode ver que a guerra pode dar um problema muito grande sem o apoio dos Estados Unidos e que talvez a Rússia atinja, então, a vitória na guerra da Ucrânia. E isso vai ser a primeira coisa que vai mudar nos Estados Unidos com Donald Trump, ou seja, os financiamentos para fora. Antes a gente tinha um governo, que era do Joe Biden, que praticamente financiava qualquer coisa, principalmente a Ucrânia.
Agora, Donald Trump, com a sua visão mais nacionalista, e era exatamente o que os norte-americanos queriam, vai centralizar mais nos Estados Unidos esse poder. O que faz muito sentido, porque assim, para que você vai investir num país que nem contribui para praticamente ficar meio que perdido e sem força, sendo que você poderia investir em você mesmo? Essa é mais ou menos a ideologia que Donald Trump vai trazer e claramente agrada muito os norte-americanos, né? E sem contar com as pautas mais religiosas que a gente sempre via ao lado da direita. Tem muita gente que confunde o conceito de direita e esquerda. Isso aqui eu já falei no canal, já falei em vários lugares, que praticamente esquerda e direita é um conceito econômico, tá? Vale para economia. Agora, esse outro tipo, ponto, assim, a gente pode falar de aborto, outras pautas, são entre conservadores e progressistas. Isso sim, praticamente, é o que a gente fala e define os conceitos mais voltados à religião, aborto, essas outras coisas que geram muita polêmica, tá? Esquerda e direita é só conceito econômico, tá? E muitas das vezes pode ser uma pessoa de esquerda conservadora e uma pessoa de direita progressistas. Mas assim, ultimamente na regra, tá se vinculando muito a, se você se considera uma pessoa de direita econômica, já vincular o fato que você vai ser conservador junto. E na maioria das vezes é a verdade e o que a gente tem. Donald Trump é conservador e também de direita. A gente teve um dos primeiros discursos já feitos, né? Esse aqui foi publicado pelo Brasil Paralelo. O primeiro discurso de Trump como presidente eleito. Após a confirmação de sua vitória, Donald Trump discursou para apoiadores no centro de convenções do condado de Palm Beach, lá na Flórida. Gente, o que aconteceu? O recém-eleito presidente dos Estados Unidos agradeceu os votos e a confiança de seus eleitores através de seu discurso focado na retomada da economia do país e a sua agenda conservadora. Também afirmou que a sua eleição foi a maior movimento político que o país já viu. Com certeza foi nesses últimos tempos, porque, gente, as eleições agora foram extremamente caóticas. Foi assim, uma das mais caóticas dos Estados Unidos. Teve gente que tava brigando na rua, tava um caos nessas eleições nos Estados Unidos. Mas ele fez o seu discurso. E eu quero mostrar para vocês esse discurso que Donald Trump fez quando ganhou as eleições. This was a movement like nobody's ever seen before. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. We'll fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. A gente já consegue ver a mudança no discurso e na fala entre uma pessoa de esquerda e de Donald Trump. Ele falou um discurso que agradou todo mundo, literalmente é um discurso que os norte-americanos queriam. E com certeza é um discurso que não é programado igual da Kamala Harris. Eu já trouxe até uns vídeos aqui que a Kamala Harris é o mesmo discurso de sempre. Assim como no Brasil a gente tem. O Lula, ele fala que vai acabar com a fome desde 2003, gente. Então, assim, o discurso sem graça, mentiroso que a esquerda prega, não tá rolando mais. Eu acredito que agora, realmente, com Donald Trump, possa ser que os Estados Unidos volte a sua força, mas tem um probleminha pra gente brasileiro aí no meio. Galera, se Donald Trump ele já tá sendo, né, eleito presidente dos Estados Unidos, já foi, na verdade, eleito, tem uma coisa que vai subir
muito o dólar. Galera, Trump agora ganhou, gente. Tá tudo confirmado para que ele seja o presidente dos Estados Unidos. E todo mundo sabe que a economia com Donald Trump melhora muito mais do que com Joe Biden ou com a Kamala Harris. A tendência é que o dólar sobe. E se o dólar sobe, quem é investidor, então quem sabe um pouco sobre o mercado, vai investir nos Estados Unidos porque sabe que vai subir. Então vão arrancar o dinheiro de real e passar para os Estados Unidos. Um mero exemplo. Tem outras moedas também que vão arrancar. Mas vamos supor o real. Acontece que se o dólar sobe, adivinha? O plano que o Lula, o Haddad, tá querendo fazer para maneirar a situação, inflação e outras coisas, vão por ladeira abaixo. Porque, querendo ou não, um dos motivos que pode ajudar com a inflação suba praticamente é o dólar alto. E se a gente já viu o dólar agora com Joe Biden, que praticamente era um péssimo presidente para os Estados Unidos, batendo quase R$ 6, galera, se prepara que com Donald Trump o negócio pode ir lá para cima, chegar a se brincar até R$ 8 o dólar. E se isso acontece, produtos importados, tudo que a gente compra que é importado, ó, vai ficar caro pra caramba. Então vai ser uma polêmica muito grande, vai acontecer muita coisa com essas eleições nos Estados Unidos agora.